A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Eu sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil. E pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por todas as minhas ignorâncias, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. E orar em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendendo todas as obras do inimigo, repreendendo todas as contrariedades e todas as opressões, orando sem cessar, todos os dias orando e clamando e pedindo ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os milagres de Deus, as misericórdias de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus sobre a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, pedindo o milagre, a bênção, as misericórdias de Deus, o agir e o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. E oramos sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós somos totalmente dependentes de Deus. Dependemos do milagre de Deus, da bênção de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus. Dependemos da presença de Deus, do sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que nós somos forasteiros neste mundo e estamos de passagem. Uns vão durar mais tempo, outros menos tempo. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora que vai partir desta terra. O amanhã pertence a Deus. Por isso que eu acho um erro muitas pessoas quererem brincar com o tempo, dizendo: daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu vou aceitar Jesus, eu vou voltar para Jesus, porque o amanhã não pertence para nós, o amanhã pertence para Deus. Os apóstolos, eles diziam: se Deus permitir, iremos fazer isso ou aquilo. Se Deus permitir. Nós podemos planejar, mas quem vai nos dar condições para que nós venhamos realizar os nossos projetos é Deus. É Deus que vai permitir nós realizarmos os nossos projetos, planos, sonhos. É Deus. Porque o amanhã pertence a Deus. Ninguém pode garantir que vai durar 10, 20 ou 30 anos. Quantas pessoas novas, jovens, até crianças, estão partindo deste mundo? Quantas e quantas pessoas, quantas doenças estão aparecendo? Vírus, bactérias, epidemias, multiplicações de doenças. Nós somos totalmente dependentes de Deus. A pessoa aceite ou não aceite, ela é dependente de Deus. Ela precisa de Deus. Ela não é nada sem Deus. E não adianta a pessoa acusar os outros, acusar as falhas dos outros. Eu não vou para a igreja, eu não vou porque ali aquele irmão ou aquela irmã faz isso ou aquilo. Amados, você tem que ir na igreja por causa de Deus, por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não tem que se espelhar em homens, se espelhar em Deus. Muitos vão dizer: pastor,
Mas Pedro pediu para aquela pessoa doente, enferma, para aquele coxo olhar para ele, porque ele tinha a presença de Deus. O que ele tinha, ele iria dar. Ele disse que não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha, ele iria dar. A presença de Deus. A presença de Deus, amados. Mas será que Pedro não era falho? Será que Pedro nunca errou? Se lermos a palavra, vamos ver que Pedro sim teve as suas falhas, os seus erros. Mas mesmo assim, ele pediu perdão a Deus, buscou em Deus e ele tinha a presença de Deus. E aquele coxo se levantou, paralítico se levantou. A Bíblia diz que o autor e consumador da nossa fé se chama Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que o único Senhor e Mestre é Jesus. Mediador entre Deus e os homens é Jesus. Intercessor vivo perante Deus é Jesus. Advogado que nos defende do acusador é Jesus. Médico dos médicos é Jesus. Salvador é Jesus. Aquele que está preparando moradas celestiais no céu é Jesus. Devemos se espelhar em quem mesmo? No João, no Pedro, na Maria? Ou em Jesus? Enquanto o ser humano olhar para outro ser humano, vai ver falhas, erros. Eu não vou na igreja porque o fulano, ele tem esta falha, o outro tem aquela falha. Eles são piores que nós. Não é assim que muitos falam, que muitas pessoas da igreja são pior? Eu já vi pessoas já da igreja de anos dizer que é mais fácil ser salvo fora da igreja que na igreja. Como assim? Como assim? Se na igreja eu vou ouvir a palavra de Deus, ali eu vou ter comunhão com os irmãos, ali eu vou ter o repartir do pão, a comunhão, a ceia do Senhor. E aí pessoas dizem que fora, e muitos dizem, eu não preciso ir na igreja, em casa mesmo. Amados, são tanto afazeres, preocupações em casa, tanto trabalho em casa, que muitas vezes o dia passa tão rápido que a pessoa nem viu o dia passar. Será que ela tirou 5, 10, 15 minutos para orar, para ler a Bíblia, para falar com Deus? Será que em casa, no meio de tantos afazeres, vai ter tempo para isto, para tomar a ceia, participar da ceia do Senhor, para ter comunhão com os irmãos, para se reunir, buscar a Deus? E muitos dizem, eu não preciso ir na igreja. Amados, é preciso ir numa igreja que pregue os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que ensine os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus seja um Deus forte e todo-poderoso, não um Deus menor, como algumas seitas religiosas apresentam a Jesus. Ou outras dizem que Jesus é o único e suficiente Salvador, mas precisam ir lá na antiga aliança e trazer observâncias de leis para suas denominações religiosas. É preciso ir em uma igreja que diga, que fale que Jesus é o único Senhor Salvador, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12.
que diga que Jesus é o único caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João capítulo 14, versículo 6. Que diga e viva esta verdade. Porque nós vemos muitas denominações religiosas que dizem que Jesus é o único e suficiente. Mas se você não pagar isto, você é um ladrão. Se você usar tal roupa, você é um mundano. Se você comer tal alimento, é um impuro. Se você não guardar tal dia, você não vai para o céu. Que dizem que Jesus é o Todo-Poderoso, mas se não devolver isto, você não vai ser salvo. Ou Jesus é todo-poderoso, sim ou não? Ou ele tem todo o poder no céu e na terra, sim ou não? Esta é uma pergunta que eu deixo para as pessoas, irmãos de várias denominações religiosas, responder. Quem é Jesus para você? Ele é um Deus todo-poderoso ou um Deus insuficiente? Ou um Deus menor? Quem é Jesus para você? Ele é o Filho unigênito do Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sim ou não? Ele é o caminho, a verdade e a vida, sim ou não? E a pergunta é, sim, sim, não, não. O que vem além disso, vem do maligno. É preciso ler a palavra. É preciso meditar na palavra. E se espelhar no Senhor Jesus Cristo. Você que está olhando para os outros e não está indo na igreja, eu não vou porque a igreja ela faz isso ou aquilo. Ache um lugar aonde pregue a palavra. Não encontre a perfeição nos homens, mas a perfeição no Deus de Israel, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontrem perfeição nele, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que deve nos convencer. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence de todo o pecado. Quantas pessoas defendem os seus pecados, acusando os pecados dos outros? Quantas pessoas usam as falhas dos outros para defenderem as suas próprias falhas? Eu não vou na igreja lá porque aquele pastor ele faz isso ou aquilo. O meu pai vai na igreja, mas ele é muito duro, ele é isso, aquilo. Amados, usam defeito do ser humano. Pastor, mas a Bíblia diz que nós devemos dar bom testemunho. Sim. Mas a Bíblia não diz que nós somos perfeitos, santos ou justos, mas sim buscamos a justificação, buscamos a santidade. E a Bíblia diz que não existe um justo sequer sobre a terra. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas através da união com Cristo somos chamados filhos de Deus. Amados, esta é uma verdade
todos são pecadores. Se vocês olharem para o homem, vão encontrar erros e falhas, pecados. Tem que olhar para Jesus. Muitos não vão concordar com esta palavra, mas é um direito de todos. Cada um concorda com aquilo que quiser. Cada escolha terá a sua consequência. Cada ação provocará uma reação. Olhe para Jesus. Enquanto você olhar para os outros, você vai ver falhas, você vai ver erros, você vai ver pecados. E é isto que o inimigo quer. Que você continue julgando os outros e não olhando para si mesmo. Porque a Bíblia diz: quem é o acusador da igreja? Quem é aquele que nos acusa? Será Jesus? Será Deus? Ou será o diabo? De quem vem o espírito de acusador? Quando começa, você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo, você deixou de fazer aquilo, você fez isso de errado, aquilo de errado, e começa ali a acusar, e começa a falar, e começa a condenar. Quem é que faz isso? De quem é o interesse de fazer isto? A Bíblia diz que Jesus, Cristo de Nazaré, é o nosso advogado, que nos defende perante o acusador. Jesus é advogado que nos defende. Mas quem é o promotor que nos acusa? Quem é? É preciso refletir sobre estas coisas. Refletir sobre palavras, sobre frases faladas, aonde diz: aqui se faz, aqui se paga. Eu conheci tantas pessoas boas que sofreram tanto nesta vida. Aí alguns vão dizer: ah, pastor, é porque eles se encarnaram, reencarnaram pessoas do passado. Amados, não existe isso, amados. Não existe isso. Cada um vai responder pelos seus pecados perante ao Deus de Israel, aonde diz que todos irão passar pelo tribunal de Cristo. Cada um vai responder pelas suas ações, pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus pecados. Assim vai ser um tribunal justo. Eu creio assim, e respeito a todos que creem da sua maneira. Após a morte se inicia o julgamento, e cada um vai ser julgado pelas suas obras, pelo que fez de bom ou de ruim. Eu creio assim, e respeito cada um. Devemos respeitar a todos, mas não concordar com todos. A minha fé está afirmada em Cristo, não está firmada em uma placa religiosa, em uma denominação religiosa ou em um líder religioso. Está firmada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E eu peço a Deus todos os dias perdão e misericórdia, e todos deveriam fazer a mesma coisa. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor.
não parem de orar, não parem de clamar, não parem de pedir perdão e misericórdia todos os dias. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Que Deus cure os enfermos, sare os feridos, liberte os cativos, salve os perdidos. Que Deus abençoe a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus continue quebrando e destruindo todas as obras do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todas as fortalezas satânicas, todas as contrariedades do diabo. Que toda a opressão venha a ser queimada, destruída. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu oro e clamo e repreendo todo mal em nome de Jesus. Amados, que Deus venha proteger a cada família no Brasil e fora do Brasil que escutar este áudio de oração. Que o milagre venha entrar na sua casa, na sua família, na sua vida. Que Deus venha lhe abençoar, que Deus venha nos abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha abençoar, proteger a nossa casa, a nossa família, venha nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, continue sim orar sem cessar, continuar orando, buscando a presença de Deus todos os dias, enquanto ainda se acha a presença de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,